a evidência da salvação. Esta é a quinta mensagem da série Salvação Bíblica. Já pregamos para vocês nos primeiros vídeos. A primeira mensagem foi cuidado com os falsos profetas. A segunda, cuidado com a falsa paz. A terceira, estás verdadeiramente perdido. A quarta, a salvação é um milagre. E esta é a evidência da salvação. Esta mensagem também é muito importante nestes estudos, muito importantes da salvação de acordo com a palavra de Deus. Verdadeiramente, hoje em dia, as pessoas põem sua confiança de salvação ou sua eternidade. Imaginem milhões de anos depois da morte, suas almas pela eternidade, e muitas delas estão pondo sua confiança numa religião, e agora faz talvez centenas de anos, muitos anos, estão pondo a confiança numa decisão. Isto é muito importante agora, hoje em dia, porque muitas pessoas fazem o que chamam da oração do pecador, na qual eles fazem uma aceitação que precisam de Cristo para melhorar suas vidas. Muitas delas realmente querem ir para o céu, querem um relacionamento com Deus, mas são mal guiadas pelas coisas que já falamos nos vídeos anteriores. Por exemplo, a falsa paz, os falsos profetas que tem muitos hoje em dia. Então isso é muito perigoso, meu amado ouvinte, porque talvez você seja uma dessas pessoas que põe sua confiança numa decisão, numa experiência, numa igreja evangélica, católica ou de qualquer denominação. Mas este vídeo quer te pôr em evidência o que você precisa saber do conhecimento bíblico. Se você realmente é nascido de novo, se você realmente é convertido, não por uma decisão, sino porque Deus obrou uma poderosa obra, maravilhosa obra de conversão na sua alma, que se chama um novo nascimento, que já falamos na anterior mensagem, que se chama Salvação Bíblica, também no meu testemunho de salvação, que se chama Teu Amor Me Resgatou, está no nosso canal, ou também na nossa página de Facebook. E também a verdadeira e falsa conversão, que nós também pregamos para que vocês possam saber quem é verdadeiramente salvo. Isto é muito importante porque nós temos que ter as evidências de Deus, de saber se somos realmente filhos de Deus e nosso destino eterno é o céu e não o inferno. É terrível que muitas pessoas estão sendo enganadas hoje em dia, pensando que está tudo bem na sua alma, porque estão indo para uma igreja, porque até algumas pensam que o batismo nas águas é algo que faz eles ser convertidos. O batismo tem uma parte, obviamente, bíblica, depois da salvação de uma alma, como um mandato a seguir, especialmente mandado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos confiar num sacramento externo como evidência da nossa salvação. O batismo, obviamente, é um mandato dado por Deus para nós dar o testemunho de nossa nova vida em Cristo para todo mundo. Mas o batismo em si mesmo não é um momento, não estou falando do batismo nas águas, não é um momento da salvação de nossa alma. A salvação de nossa alma é por graça, por meio da fé, e esta é uma poderosa obra de Deus através da pregação do Evangelho que chega a nossos corações, a nossos ouvidos, e é revelado pelo Espírito Santo, nos levando ao conhecimento de Deus, primeiro para nos arrepender de nossos pecados
e por a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, levando nossos pecados na cruz do Calvário. Então, isso é muito importante, porque a evidência de hoje, de milhões de pessoas, isso é terrível, de milhões de pessoas, meus caros ouvintes, e que eles foram para uma igreja, eles foram para frente, para um chamado de altar, repetiram uma oração que o pregador falou para repetir, e ao final eles falaram: você já é filho de Deus, bem-vindo à família de Deus, e você é parte da igreja. Quando realmente temos que examinar se nossa evidência bíblica. Então, este estudo é o objetivo é que você saiba realmente se você é filho de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 13, o apóstolo João fala: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Vamos fazer um pouco uma leitura de algumas passagens muito importantes do livro da carta de 1 de João, que o apóstolo João escreveu para nós ter esta convicção. Capítulo 5, 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então nós temos que ter a certeza de que nós somos filhos de Deus. E vou apresentar para vocês as evidências claras de uma verdadeira conversão a Deus, do pecado, a santidade de Deus, a justiça de Deus, pela regeneração, o novo nascimento. Isto é muito importante, como já falei para vocês, porque muitas pessoas estão sendo enganadas hoje em dia. Talvez você, meu caro ouvinte, meu amado, amada ouvinte, esteja sendo enganada e ainda não tenha as evidências da salvação. Então, quero compartilhar para vocês isto, porque também o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 26, diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Na salvação de Deus, obviamente. Provérbios 14, 12, bem claro e conhecido este verso, diz assim, Provérbios 14, 12, há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas parecem ter um caminho certo, mas o caminho é da morte, da destruição e da condenação eterna por estar sendo enganados e por não ir às Escrituras, que falam claramente desta salvação tão grande. Uma das evidências da salvação, Mateus 1:21, que o Senhor salva as pessoas dos seus pecados. Se alguma pessoa, ainda você que está vindo, amado, caro ouvinte, e você não tem uma salvação dos seus pecados, então você não é salvo. Tem pessoas que falam: eu já sou salvo, mas nunca pararam de mentir, de odiar, de ser iracundos, de fornicar, de falar mentiras e muitos outros pecados que são abomináveis diante da santidade de Deus. Então, isto é muito evidente. Mateus 1:21, Deus, Jesus Cristo, nos salva dos pecados. João 8:32 fala aqui, até vamos ler, para que você seja bem, para que você leia com seus próprios olhos. João 8:32, ele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma das características de uma pessoa que já foi salvada pela graça de Deus
e que livre dos seus pecados. Quando ela nasce de novo, o Espírito de Deus vem a morar nela. Ele é o Senhor. Ele troca o coração de pedra por um coração de carne, e essa pessoa é totalmente disposta e ainda ama obedecer a Deus, ama a palavra de Deus, ama seus semelhantes. Então, a característica de uma verdadeira conversão, nós temos que observar claramente, porque hoje em dia, como já falei várias vezes, as pessoas estão sendo enganadas. Talvez você esteja sendo enganado. Por isso, este pequeno estudo, Romanos 6, fala também dessa liberdade do pecado para passar a ser filhos de Deus. Romanos 6, verso 17 e 18 fala: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Verso 16: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então aqui não interessa muito se você tem uma religião, ou se você tem uma profissão de fé, que você vai numa igreja, faz qualquer atividade religiosa, ou de devoção religiosa. O que interessa é se você é livre do pecado, porque o Filho de Deus te faz verdadeiramente livre. É uma evidência claríssima. Eu já conheci pessoas que estavam na igreja 25 anos, católica, evangélica, não faz nenhuma diferença, porque já se convertiu na mesma coisa. Estamos nos últimos tempos. Por quê? Porque tem tradições, tanto na católica como na evangélica. Tem pecado tanto na católica como na evangélica. Tem falsos profetas na católica como na evangélica. Está tudo cheio de mentira. Mas Deus ainda tem um povo santo que quer resgatar desses lugares que não são de Deus. E se Deus quiser, você, se não tem a Deus, você pode ser uma delas. Estamos orando por vocês de todo o nosso coração. Não estamos fazendo estes vídeos para te julgar e somente te pôr para baixo. Não, nós queremos sua salvação. Nós queremos que você tenha essas evidências para a glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deu sua vida por você. Ele morreu por você para tirar seus pecados. Ele levou seus pecados na cruz do Calvário para te salvar. Ele é o amor. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu a seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Você tem a evidência. Você pode dizer: eu tenho evidência. Eu sou um milagre de Deus. Escute, por favor. Acá fala claramente da liberdade do pecado para passar a ser agora convertido, servo ou escravo da justiça, escravo da obediência, escravo do amor a Deus, a seus mandamentos, a sua palavra, amor a seu reino e a seu próximo também. Então, não se engane, por favor, isto é muito claro. Mateus 7 também fala dos falsos profetas. Mateus 7 é quando o Senhor está falando muito claramente com respeito aos falsos profetas, mas também fala, por exemplo, assim, ele fala, verso 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, vem claramente, meu amigo, minha amiga. Cristo, o Senhor da glória, Ele está falando que é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida eterna. E diz ainda, poucos há que encontrem.
Como é possível que hoje em dia a igreja esteja com este orgulho dizendo tem milhões de convertidos no mundo inteiro? E onde está o cristianismo bíblico? Onde está a vida semelhante a Jesus Cristo? Onde está a piedade? Onde está a santidade, a justiça? Pois neste vídeo eu quero que você esteja vendo muito claramente se você realmente tem a evidência ou se não a tem. Porque acá diz que se você é um cristão verdadeiro, você vai entrar por uma porta estreita. E apertado vai ser o caminho, difícil, obviamente difícil, perseguições. Vai ter aborrecimento do mundo. Vai ter uma luta contínua em sua vida, mas você vai ser mais do que vencedor por aquele que o amou, Jesus Cristo. Ele mesmo nos deu seu exemplo para nós seguir os seus caminhos, suas pisadas. Então, os cristãos, entre aspas, de hoje em dia, entram supostamente no reino de Deus e sua vida está cheia de prazer, de lazer, de entretenimento, de amor ao mundo, amor a si mesmos. E não tem nada a ver com a evidência bíblica de uma pessoa que foi cristã e é cristã verdadeira. Por favor, escute. E também fala aqui, verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá um bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se você começa não com um espírito de desprezo ou de um juízo hipócrita com os fariseus, não. Mas a Bíblia fala que nós podemos julgar. João 7:24. João 7:24. Não julgueis pelas aparências, mas julgai com justo juízo. Então, se nós paramos para ver cada sujeito, cada pessoa que está indo para as igrejas, e sua vida está cheia de mundo, cheia de imundícia, cheia de pecado, mas se parecem com os últimos artistas mundanos, ou músicos mundanos, ou pessoas que não conhecem a Cristo, não amam a Cristo, ou querem se parecer com o último jogador de futebol, mas não vemos que se queiram parecer ao Cristo da glória. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1. Sede imitadores de mim, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo escreve aí, 1 Coríntios 11:1. Onde está esse exemplo de cristianismo? Você o tem? Você tem verdadeiramente esse exemplo na sua vida? Você tem esse exemplo em seu caminhar? 1 João 2:6, vamos ver esse verso, mas vou falar agora. Aquele que diz que pertence a ele ou permanece nele, deve andar como ele andou. Você anda como Cristo, você almeja o que Cristo desejava na sua vida. Pois é muito importante. A Bíblia também fala que este conhecimento de Deus tem que nos levar à salvação eterna. E esta obediência, Mateus 7:21, nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Viu? Nem tudo entrará, mas aquele que obedece a Deus. Muitos me dirão, viu? Muitos hoje em dia se falam eles mesmos cristãos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, escuta bem, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha isto, pessoas que talvez você pense, uau, elas são poderosas, eles expulsam demônios, eles fazem milagres, eles profetizam.
Não seja enganado. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, falou que se levantarão falsos profetas, falsos cristos, para enganar a muitos. Isso está bem claro nas Escrituras. O engano dos últimos tempos, nos quais estamos agora. Mas olha o que diz. Portanto, desculpa. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas pessoas achavam que eram cristãs, que estavam bem com Deus, fazendo maravilhas. E Cristo, em seu amor, fala: afastai-vos de mim. Nunca vos conheci, aqueles que praticais a iniquidade. Você pratica a iniquidade. Este é o amor. Provérbios 27, 6. Fiéis são as feridas que aquele que ama, mas enganosos os beijos daquele que aborrece. Este é o amor de Deus para você. Verso a condição: você pratica iniquidade. Você tem escusas quando você peca contra Deus, porque isso não é o fruto de um convertido. Ainda 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Tremendo. Por favor, ouça esta mensagem, que com muito amor e oração estou dando para vocês. Então, essa é uma evidência. João 17,3. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, a salvação é uma revelação de Deus na qual você conhece intimamente ao Pai, Filho e Espírito Santo, te salvando dos seus pecados e levando uma vida santa, gloriosa, justa. Obviamente o cristão verdadeiro ainda peca, obviamente, mas não é um pecado voluntário. O cristão verdadeiro não peca voluntariamente. Não fala: oh, mentira é pecado. Bom, pecado pequeno, eu vou continuar mentindo, não importa. Não. O Espírito Santo que convence de pecado, justiça e juízo. Mas você não pode falar que você é cristão, tem que se examinar. 2 Coríntios 13, 5, por favor me acompanha se puder, diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Precisa um exame sério, honesto, diante da santidade de Deus. Uma pessoa pode ser cristã e depois de meses ou anos se desviar, mas tem que voltar ao caminho de Deus, obviamente. Mas aquela pessoa que diz que hoje virou um cristão, se converteu e não pode deixar seu pecado no mesmo dia, o dia seguinte ou a semana seguinte, tem que se examinar. O fruto é claro. Pelos seus frutos os conhecereis. A árvore má não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar um fruto mau. Por favor, se examina. É muito importante. Você tem evidência. Por favor, examina sua vida, examina seu caminhar, examina seus frutos. São bons, dão glória a Deus. João 15:8 diz que seus bons frutos manifestarão a glória para Deus. Você tem evidência. Muito importante. Gálatas 5. Muitas pessoas leem a palavra, mas não entendem, porque não têm o conhecimento de Deus. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não
cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as pessoas dizem, hoje eu recebi a Cristo. Hoje fui no altar, oraram por mim, chorei, aceitei a Jesus. E amanhã não tem estes frutos ainda. Não pode ser, é contrário às Escrituras. Mas uma pessoa que é convertida é assim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estes são os frutos do Espírito. Você tem os frutos do Espírito? Ou são as obras da carne? Só carne e carne e carne. Romanos, capítulo 8, é muito importante também, por favor, são evidências da salvação. Esta mensagem também, como as outras, o propósito é sacudir você, mover você, chacoalhar a você e o seu entendimento e sua consciência para estar de acordo com a palavra de Deus. Sua consciência não é a que nós temos que a nossa consciência não é a que nós temos que escutar como se fosse a maior autoridade. Não, a palavra de Deus é a autoridade absoluta. Absoluta. Então, por exemplo, Romanos 8, 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem o testemunho? Você tem isto? Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, muitas pessoas, já escutei em muitas igrejas falsas, eu sou herdeiro com Cristo, e herdeiro de Deus e cordeiros, e co-herdeiros de Cristo. O céu para mim, eu tenho todas as promessas de Deus. Mas cadê o sofrimento e o padecimento? Muitas pessoas que quando começam a padecer por Cristo, ser perseguidas pela fé, abandonam o caminho da fé. Já não querem mais estar, porque a promessa falsa dos falsos profetas, falsos pregadores, falaram e pregaram para eles que tudo ia dar certo, que sua vida ia ser pacífica, alegre, contente, que ia ser sem problemas. Uma mensagem humanista saída do inferno. Mas evidência de um verdadeiro cristão que vai ser perseguido. 2 Timóteo 3, 12. Todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição. E estão as bem-aventuranças. Deixa eu te levar a Mateus 5. Eu acho que já você escutou isto muitas vezes, mas Mateus 5, verso 3, é o que se chama as beatitudes. As beatitudes. E verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora não. A igreja está cheia de imundícia, cheia de pecado, e isto não tem importância. Os limpos de coração fala. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E agora a igreja está cheia de fofoca, briga, peleja, contenda. Nada a ver com a palavra de Deus. Aqui diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição
por causa da justiça. Aí está. Perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos uma música ainda que Deus nos deu, uma melodia para esta porção das Escrituras, que cantamos com muito gozo, sabendo que o cristão verdadeiro vai ser caluniado, perseguido, aborrecido. Por quê? Porque se parece com Cristo. E Cristo foi crucificado. Escolheram mais a um assassino como Barrabás do que o Filho de Deus maravilhoso, santo, formoso, que fez milagres e amou ao povo e morreu por eles. Então, meus amigos, a característica de um salvo e que é um milagre, como já falamos na mensagem anterior, a salvação é um milagre. João capítulo 3, verso 3, verso 5, é um milagre o novo nascimento. A evidência é que já você não se parece em nada com a pessoa que você era quando estava antes em conversa. Você totalmente mudada com um milagre de Deus, para uma evidência, para a glória do poder de Deus que transformou sua vida. É uma evidência maravilhosa. Você tem essa evidência? 1 João, vamos aí, a passagem que eu estava falando para vocês. 1 João, já para finalizar, só para falar, este é o testemunho da minha vida. Tudo que estou pregando para vocês, o testemunho do poder de Deus numa pessoa que foi convertida verdadeiramente. João 8,31. Se vocês permanecer na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Tem muito falso discípulo, muito falso cristão. Você tem a evidência de salvação? Por favor, esta mensagem é de amor. Então, em 1 de João, que como li no começo, estas coisas eu escrevi para você saber se tem estas coisas você escrevi. 1 João 5,13. Estas coisas você escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Vou fazer um resumo desde o capítulo 1 para ver algumas características da verdadeira conversão. Por exemplo, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que quer dizer? Na pessoa que fala, eu sou cristão, mas estou em pecado, estou em trevas, não confesso o meu pecado, não me arrependo, é um mentiroso. A verdade não está nele. Verso 8, 1 de João, carta, antes do final, quase Apocalipse. Capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tem pessoas que dizem, estou na igreja, mas eu não peco já. Ou ainda meus pecados são pequenos, nem considera seus pecados. Um verdadeiro cristão, nascido pela graça de Deus nascido de novo, confessa seus pecados e o coração é contrito, humilhado, é rasgado quando entende que pecou contra Deus involuntariamente, não querendo pecar contra seu amado Salvador, e se arrepende e confessa seus pecados. Por isso diz no verso 9, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, isto não é uma liberdade para pecar. Muitas pessoas pegam esta passagem e falam, aqui fala que Ele nos perdoa. Amém, Ele morreu por nós e seu sangue precioso nos limpa de todo pecado. Mas isto não é uma liberdade para estar pecando sempre. Não, o pecado produz temor e vergonha e dor e tristeza. Porque pecamos contra um amado Deus que deu sua vida e ainda porque Ele é fogo consumidor. E Hebreus 10, capítulo 26 em diante, fala que aquele que peca voluntariamente vai receber o castigo de Deus.
Leia depois, no seu próprio tempo. Hebreus 10, 26 para diante. Temível. Outra característica, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os mandamentos. Muitas pessoas falam, eu conheço a Deus. Você obedece? Oh, bom, quem obedece? Todos somos pecadores. Não! Aquele que recebe o Espírito Santo, é santo também. Pratica a santidade, pratica a obediência, pratica a justiça, pratica a obediência porque por amor. João 14,15. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Sua natureza foi totalmente mudada. Ezequiel 36, 26 em diante. Que o coração de pedra foi tirado, foi mudado, trocado por um coração de carne. E agora pode obedecer os preceitos, os mandamentos, os estatutos de Deus. Porque sua natureza, a lei de Deus, como diz Jeremias 31 também. A lei de Deus foi escrita em seu coração e em sua mente. É poderoso. A obra da salvação é poderosíssima. Por favor, outra característica, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há a verdade. Então, quem não guarda seus mandamentos é mentiroso, não conhece a verdade, não conhece a Cristo, e se está desviado, foi nascido de novo, e se desviou, tem que voltar, tem que se arrepender, porque assim mesmo perecerá se não se arrepende. Isto está escrito em Ezequiel, capítulo 3, capítulo 18, capítulo 33, que se o justo se afasta da justiça e peca confiadamente, e continua pecando, Deus diz que morrerá, será condenado. Por favor. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Já falei deste verso. Como pode falar alguém, eu sou cristão verdadeiro, e não quer se parecer com Cristo? Quer se parecer com jogador de futebol? Quer se parecer com aquele ator ou aquela pessoa do mundo? É uma abominação! E hoje em dia você pode ver isso nas igrejas. Tomara que não seja você. E se é você, pelo amor da sua alma e pelo nome de Jesus Cristo, se arrepende, crê e seja nascido de novo hoje. Ele morreu por você, ele te ama, eu te amo também. Estou pregando essas coisas para você por amor à sua alma. E sabendo quanto engano tem nas igrejas. Eu já fui para o Brasil, já preguei muitas vezes lá, e eu sei quanto engano tem nas igrejas brasileiras. Muitas delas. Verso 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão até agora, está em trevas. Tem pessoas que vão à igreja e aborrecem os cristãos, uns com outros. Sempre, não muda. Fofocas, pelejas, contendas, a vida inteira na igreja e se aborrecendo uns dos outros. Não tem a Cristo. Não tem a Cristo. Porque o amor de Deus é um amor a Ele, vertical e horizontal, para amar a seu próximo como Ele mesmo. Outra característica, 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem tanto cristão falso que se diz cristão porque fez uma decisão, se batizou, está indo numa igreja, qualquer que isso seja, e ama o mundo, ama as coisas do mundo, terrenais, carnais, diabólicas, e não querem se afastar. Se você é essa pessoa, por favor, se arrepende, tem que nascer de novo. Não tem nenhuma união ou comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e os demônios. Nenhuma. Entre o limpo e o imundo. Não tem nenhuma. 2 Coríntios 6, do verso 16 para frente. Tem tanto cristão falso que ama o mundo. Ama tudo que o mundo oferece.
mas não ama a palavra de Deus, não ama a santidade de Deus, não quer se parecer com os profetas, com os apóstolos, com o Senhor Jesus Cristo, não quer se parecer com os homens bíblicos, mas quer se parecer com esse pastor ladrão que tira o dinheiro do povo, que tira o dízimo, as ofertas, ou com o padre que não tem nenhuma semelhança com o Filho de Deus. Meus amigos, por favor, se você está nessa condição agora, foge desse lugar, vai ter perdição eterna. Estou falando assim por amor à sua alma. Diz também, capítulo 3, verso 8, quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Se você pratica o pecado e não é livre do pecado, diz a palavra que é do diabo. Está escrito, é a palavra de Deus. Mas as pessoas excusam os pecados. E os pregadores, os falsos profetas, pode escutar a primeira mensagem, falsos profetas, cuidado com eles. Que te falam paz, quando não tem que ter paz se vocês têm pecado, mas sabem por que eles continuam querendo você nas suas igrejas? Porque eles querem seu dinheiro. Eles amam a avareza, mas não amam suas almas, ao ponto de falar, vocês têm pecado. Por isso aborreciam o Senhor Jesus Cristo, porque ele falava do mundo que estava em pecado. João capítulo 7. Meus amigos, acá diz que o que pratica o pecado do diabo, verso 10, capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Tem pessoas que são do diabo e não entendem. Não amam a justiça, amam o pecado e não amam seus irmãos, não são de Deus. Capítulo 4, verso 10. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor... Capítulo 4, verso 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui é o amor entre os irmãos, que são nascidos de Deus, que formam parte da família verdadeira de Deus, que devem se amar, porque são nascidos de Deus. E acá diz, aquele que não tem esse amor de irmãos, para dar a vida por seus irmãos, não é de Deus, não conhece a Deus. E acá diz, porque Deus é amor. Tem muitas igrejas, tem ainda uma denominação que se chama Deus é amor. Mas acá diz que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meus amigos, tem muito engano, muita mentira. Por favor, tomem cuidado. E muitas mais coisas poderia falar. O tempo é curto, mas a pergunta final para você, estou falando como o Senhor Jesus Cristo. Mateus 22, 16. O Senhor Jesus Cristo é conhecido, é reconhecido pelas pessoas como que aquele que só falava a verdade. E isso que estou te falando, só a verdade. Mateus 22, 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Eu servo a Deus. Eu não me importo pelo que os adversários da cruz de Cristo vão falar de mim. Eu me importo com a glória de Deus e a verdade de Deus, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você é de Deus, você vai glorificar a Deus por esta mensagem. Se você tem essas evidências que já mostrei neste estudo. Mas se você não é de Deus, por favor, não fique bravo comigo. Estou falando a verdade. Por que mataram o Senhor Jesus Cristo? Porque falou a verdade. Porque falava às pessoas, se arrependem. Está indo para o caminho errado. Aos hipócritas, aos religiosos, aos fariseus. Chamava de túmulos em branco, mas adentro estavam cheios de ossos e mortos. Meus amigos, o propósito, o alvo deste vídeo, de todos estes vídeos, é que você seja salvo, que você tenha um relacionamento com Cristo verdadeiro, que sua alma seja libertada dos seus pecados
e venha conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor de Cristo, que morreu por você nessa cruz. E tem estas evidências bíblicas. E glorifique sua vida a Deus, não como milhões de pessoas falsamente convertidas por culpa do sistema, dos falsos profetas, das falsas religiões e doutrinas de homens, que estão levando muitas pessoas ao inferno e não dão um bom testemunho de Cristo. Por favor, ouça todas estas mensagens e seja salvo dos seus pecados, para a glória de Deus. Estamos orando por você. Se comunica conosco, liga para nós, escreva para nós. Amamos muito vocês. Em nome de Jesus Cristo, seja Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.